Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Plano de carreira. Anteprojeto foi divulgado pela Comissão para Análise e Aprovação de Servidores e Magistrados. Alterada a ordem de serviço que trata da virtualização dos processos físicos na capital. Foro de Pelotas tem drive-thru para processos e petições. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O presidente do Poder Judiciário, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou de reunião com a mesa diretora e lideranças das bancadas na Assembleia Legislativa. O presidente do TJRS falou sobre os projetos de lei de autoria do Poder Judiciário que tramitam no Parlamento. Ele encaminhou ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo, solicitando a priorização de 18 propostas. 7 delas estão na ordem do dia para votação e as 11 demais na Comissão de Constituição e Justiça ou comissões de mérito. O desembargador Voltaire também solicitou o arquivamento de outras 11 matérias. O magistrado enfatizou a importância do diálogo entre os poderes e instituições, que possibilitou a aprovação unânime da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Ele destacou ainda que o judiciário mantém a produtividade mesmo em tempos de pandemia e salientou a importância das sessões virtuais com possibilidade de sustentação oral realizadas desde a segunda quinzena de março. A Comissão do Plano de Carreira dos Servidores do TJRS apresentou a íntegra do anteprojeto de lei para conhecimento dos servidores e magistrados. O documento é apresentado após 5 meses da instalação da comissão. A elaboração envolveu uma série de desafios como a pandemia, as dificuldades financeiras do Estado e a aprovação em maio da Lei Complementar Federal número 173, conhecida como Lei Mansueto, que impede o aumento de gastos públicos. Longe de ser aquilo que efetivamente se imaginava, sobretudo em função das limitações impostas pela Lei Mansueto, o plano de carreira apresentado ao servidor é, sem dúvida nenhuma, um marco histórico e que traz a eles a perspectiva fundamental de uma carreira com progressões e promoções. Isso nunca aconteceu. O importante deste plano é que ele traz este marco e viabiliza, num futuro próximo, assim que superada a crise com a pandemia e os efeitos da lei, possa ser aperfeiçoado. No último dia 30 foram realizados 2 encontros, um com entidades representativas dos servidores e outro com a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Durante o mês de agosto, estão previstas 4 audiências públicas virtuais com os interessados em contribuir na construção da proposta. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas para o e-mail planodecarreira@tjrs.jus.br. A partir de agora, a comissão está aberta a receber propostas para que em novas reuniões coletivas e mesas de construção com os servidores possamos aperfeiçoar ainda mais o plano. As comarcas classificadas na bandeira laranja de distanciamento controlado do governo do estado estão realizando expediente presencial com atendimento dos operadores do direito, bem como a tramitação dos processos físicos. O retorno do expediente presencial em comarcas com bandeira laranja está previsto no ato de número 10 de 2020, assinado no dia 15 de julho pelo presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Seguindo as normas das autoridades médicas e sanitárias, além de determinação do Conselho Nacional da Justiça, está sendo feita a medição de temperatura de todas as pessoas que ingressarem nos prédios dos foros. Com o percentual reduzido de servidores em muitas comarcas do interior, o Judiciário Gaúcho tem contado com o apoio de prefeituras, do Exército e da Ordem dos Advogados do Brasil.
Na comarca de Gaurama, uma ação articulada entre o juiz-diretor do foro com a prefeitura possibilitou a medição de temperatura por agentes de saúde do município. Por essa razão, as pessoas que chegam para praticar um determinado ato processual, para cumprir seus compromissos, têm os seus parâmetros corporais checados por funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, já com todas as cautelas e os equipamentos necessários. Não se desvia de sua finalidade, portanto, a atividade dos servidores municipais, ao mesmo tempo em que há uma cobertura plenamente satisfatória da situação das pessoas que comparecem ao fórum para realizar os atos processuais que são de sua competência. Já na comarca de Santa Rosa, é o apoio do Exército que está sendo muito importante para o retorno das atividades presenciais. Conforme o juiz-diretor do foro, foram cedidos 2 militares que estão realizando a medição de temperatura. Eles estão se revezando desde o dia 25 de julho, quando iniciou o retorno gradual das atividades aqui na comarca. E na época eu me lembro que estávamos com dificuldade para conseguir pessoas aptas à realização desse trabalho. Posso dizer que isso foi fundamental para essa retomada, pois do contrário dificilmente ela seria possível e isso geraria uma grande frustração aos advogados e ao jurisdicionado que estava aguardando ansiosamente aí pelo retorno. Trata-se de um instrumento muito importante colocado à nossa disposição e que certamente nos trará maior segurança, maior tranquilidade e colaborará de maneira muito valiosa aí na prevenção à disseminação do coronavírus. Conforme a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, 90% das comarcas estão realizando a medição pelos servidores. Outras 19 contam com apoio do Exército e em 9 foram realizados convênios com as prefeituras. Em Arroio do Tigre e Sobradinho, uma funcionária da OAB está fazendo a medição. Em Giruá e Passo Fundo, o Judiciário está buscando convênios com a Prefeitura e OAB. A corregedora informou também que apenas nas comarcas de Arroio do Meio, Estrela e Teutônia ainda não é possível realizar a medição de temperatura. Por isso, os foros continuam com expediente interno. O Foro da Comarca de Pelotas retomou as atividades presenciais no último dia 24 de julho. Sob bandeira laranja, a direção do foro implementou o sistema de drive-thru de processos e petições. Nós criamos esse drive-thru, improvisamos, na verdade, esse drive-thru como uma alternativa para evitar um grande fluxo de pessoas dentro do prédio do foro. Então aproveitamos a estrutura do nosso estacionamento e tem sido uma experiência muito satisfatória. Servidores do setor de protocolo e estagiários estão fazendo o atendimento no estacionamento do foro. Em apenas uma tarde foram contabilizados 119 veículos. O juiz-diretor do foro da comarca de Pelotas destaca que a intenção é prosseguir com esse atendimento para preservar a saúde de todos. Com o drive-thru, nós estamos recebendo cerca de 50% das pessoas que acorrem ao Foro de Pelotas estão indo ao drive-thru e não estão entrando no prédio. E isso garante qualidade no atendimento e segurança, pois evita um fluxo grande de pessoas dentro do prédio, garantindo condições de saúde, evitando aglomeração e evitando a propagação do Covid-19 para os nossos servidores do Poder Judiciário e também para os advogados e para os usuários do sistema de justiça. Então foi uma experiência muito satisfatória e esperamos prosseguir com o drive-thru, ao menos até o momento em que todos os processos sejam informatizados. Os advogados ingressam no estacionamento, dirigem-se até o local indicado e realizam a entrega ou recebimento de processos e petições.
O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, e segue as regras de distanciamento e higienização recomendadas pelo Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais com Distanciamento Controlado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O juiz de direito Márcio André Kepler Fraga, diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre, emitiu a ordem de serviço que trata da virtualização dos processos físicos na capital. Os processos da área civil, da família, fazenda, competência delegada, exceto juizado da infância e juventude e juizados especiais cíveis e fazendários, distribuídos a partir do dia 15 de junho de 2015, seguem podendo ser digitalizados e distribuídos junto ao sistema EPROC. Porém, a nova ordem de serviço permite que sejam incluídos os sentenciados e que não possuam guia pendente de pagamento. Há também o cuidado com a segurança dos servidores do Poder Judiciário. Portanto, de acordo com a rotina de trabalho estabelecida pelo chefe do cartório e por meio do trabalho remoto, os servidores da unidade poderão relacionar os processos que estão em carga com os procuradores. A partir daí, eles poderão ser avisados via e-mail, telefone e WhatsApp sobre a possibilidade de digitalização dos processos físicos. Se o processo estiver no cartório, o procurador pode solicitar por e-mail a carga dos autos, com o assunto agendamento de carga dos autos para fins de digitalização. O magistrado de cada unidade judicial irá estabelecer o número de processos por procurador. Após o agendamento, o servidor irá transportar os autos até o protocolo judiciário do prédio 2, mediante a utilização de equipamentos de proteção individual. Anteriormente, os processos físicos retirados para a digitalização deveriam permanecer com o procurador até a normalização dos serviços cartorários. Agora, os processos retirados em carga, em tramitação no prédio 2 do Foro Central, independentemente da data e finalidade de carga, poderão ser devolvidos sem petição a qualquer tempo, exclusivamente no protocolo judiciário e preferencialmente via drive-thru do prédio 2 do Foro Central, entre o meio-dia e 5 horas da tarde. Outra determinação é que o cartório deverá retirar os processos devolvidos no protocolo judiciário, no dia de sua escala, não sendo permitido o acúmulo de processos além daqueles recebidos durante a pandemia. Os detalhes da ordem de serviço alterada você confere no QR Code que aparece aqui na tela. No mês de julho, a Corregedoria-Geral da Justiça implementou medidas para aprimorar o trabalho nas varas de execução criminal por meio de projetos de reforço cartorário e unidade remota de atendimento. Em março deste ano, o Conselho da Magistratura aprovou o projeto Reforço Cartorário nas varas de execuções criminais da capital e nas varas regionais do interior do estado. Infelizmente, em razão da pandemia, o projeto restou suspenso. Porém, em razão da quase totalidade dos processos de execuções criminais já estarem cadastrados e implantados no sistema eletrônico CEU, foi possível o cumprimento remoto deste projeto Reforço Cartorário. Também em razão disso, a Corregedoria encaminhou ao COMAG, que aprovou a proposição de criação e de implantação da URCAVEC, da Unidade Remota de Cumprimento e Apoio. A URCAVEC, a exemplo das outras URCAs existentes, realizam um apoio às unidades em dificuldade e é viabilizado o cumprimento remoto de processos eventualmente em atraso. Então são duas medidas importantes na área da execução criminal e visa exatamente a melhor prestação jurisdicional. Estudantes vão receber 120 celulares apreendidos no presídio de Osório. Os aparelhos serão restaurados e depois entregues para alunos em situação de vulnerabilidade. Vários aparelhos celulares são apreendidos na Penitenciária Modulada Estadual de Osório. Diante desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, que as escolas estão fechadas, que os alunos têm que estudar por meio de internet, o promotor da Vara Criminal de Osório, Dr. Fernando Alves, nos procurou há umas 2 semanas atrás com a ideia de encaminhar esses celulares para as escolas públicas, para os estudantes das escolas públicas.
a gente ali da Vara Criminal e da VEC, nós embarcamos na ideia imediatamente. O que a gente viu foi que seria possível despachar nos expedientes, porque havia já pedido de arquivamento do promotor, e autorizado a ação para esse projeto chamado de Alquimia 2. O investimento de quase R$6 mil sairá da conta de penas alternativas da Vara de Execuções Criminais de Osório, para reparo dos aparelhos e compra dos chips com internet. Fizemos já a entrega desses valores, fizemos já a entrega dos aparelhos celulares para o pessoal da entidade civil que vai nos ajudar. E agora estamos esperando que eles fiquem prontos para poder fazer a entrega para os alunos que vão ser selecionados pelas escolas. A estimativa é que em 2 semanas os aparelhos estejam prontos para entrega nas escolas públicas com carregador de baterias e termo de compromisso. A gente ficou muito feliz de participar desse projeto do Ministério Público e fazemos votos para que ele se espalhe por outras comarcas, que outros colegas consigam também encaminhar esses celulares para que mais alunos sejam beneficiados. Nosso programa vai agora para mais um intervalo. No próximo bloco, conheça a técnica humanizada para a escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência. Já voltamos. O depoimento especial é o procedimento de escuta de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. Confira agora na reportagem a importância desse recurso. Se para os adultos prestar um depoimento à justiça é uma situação delicada, para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, essa experiência pode ser ainda mais difícil. Foi para garantir a segurança e para deixar os pequenos ainda mais à vontade neste momento que surgiu o depoimento especial, uma metodologia de escuta protegida. A iniciativa foi idealizada pelo magistrado José Antônio Daltoé César e implantada como projeto piloto em 2003 no Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. O depoimento acontece em uma sala especial, mais acolhedora e menos invasiva, com o objetivo de preservar a dignidade das crianças e adolescentes que precisam falar em juízo. A assistente social da CIG-RS explica como é realizado este procedimento. É um procedimento de escuta, de oitiva, da criança ou adolescente vítima ou testemunha, porém realizado perante a autoridade judicial ou perante a autoridade policial. Em ambas as situações, se judicial ou policial, os profissionais que conduzirão essa entrevista devem ser profissionais especificamente capacitados, habilitados para essa finalidade, de colher essa informação utilizando técnicas de entrevistas apropriadas para a coleta de dados acerca dos fatos ocorridos. O entrevistador pode ser um assistente social ou um psicólogo. Este profissional deve ser capacitado em entrevista forense com crianças e adolescentes e possibilitar o relato livre, adequando as perguntas à linguagem infanto-juvenil. O depoimento especial, ele usa protocolos de entrevista para a condução dessa entrevista, permite a narrativa livre da criança, evita fazer a sugestão do relato dessa criança, evita trazer perguntas inadequadas. Então, para que o juiz possa efetivamente tomar a decisão em relação à situação de violência que a criança for exposta, ele precisa desse detalhe, ele precisa da escuta dessa criança de uma forma mais detalhada.
detalhada. A rede precisa fazer a proteção, precisa tirar a criança da situação de risco, precisa ver todo o contexto no qual ela está inserida. Mas a investigação dos fatos, do detalhe, é da polícia, é do Poder Judiciário. Para orientar como as crianças e adolescentes devem ser ouvidas no sistema de justiça, a CIG-RS criou uma cartilha ilustrada com a metodologia do depoimento especial. O material, com linguagem simples e lúdica, pode ser acessado no código que aparece aqui na tela ou pelo site do TJRS. Um marco para o sistema de adoção do Rio Grande do Sul. O aplicativo Adoção completará 2 anos de funcionamento no dia 10 de agosto. Conheça agora a história do primeiro casal que conseguiu utilizar a ferramenta. Gostaríamos de agradecer a Deus e ao aplicativo Adoção por ter nos dado essa oportunidade de termos essa família maravilhosa e unida. Na primeira semana que passamos juntos, nós já sentimos que era da família. E sentimos também que já nascemos da barriga da nossa mãe. No vídeo que eu fiz, eu disse que o meu sonho era ter uma família unida e feliz. Meu sonho era ser feliz, né? E hoje eu tenho tudo que eu tinha dito naquele dia. O que me encantou quando eu olhei o vídeo deles no aplicativo é que o Cauã dizia que ele... meu sonho é ser feliz. Ele quer ser feliz e é isso, entendeu? Não tem nada mais grandioso do que isso na vida, mas uma criança geralmente não tem essa percepção, né? Marcelo e Suiane sempre sonharam em ter filhos. Como a maioria dos pretendentes habilitados no Cadastro Nacional, a intenção era adotar uma criança de até 2 anos. Mas a vida dele se transformou depois do primeiro acesso ao aplicativo Adoção. Vendo um telejornal, mais ou menos 2 anos atrás, um pouco menos de 2 anos, a gente viu o aplicativo. E direto os dois foram procurar o cadastro, foram tentar fazer o cadastro. Um belo dia, ela conseguiu baixar, eu saí para trabalhar e no meio lá do plantão do final de semana ela me mandou uma mensagem. Achei nossos filhos. Primeiro, eu achei que era problema na ortografia. Achei nossos filhos. Não, o nosso plano era uma criança e de uma determinada idade. Quando eu cheguei em casa, estava ela com tudo que era dispositivo, olhando o vídeo, me mostrando. Depois de ver os vídeos pelo aplicativo dos irmãos que estavam acolhidos há 4 anos, os futuros pais decidiram flexibilizar o perfil inicialmente desejado e já deram início aos preparativos para receber os filhos em casa. Foi apertando o coração que eles começaram a concretizar o sonho de formar uma família. De imediato, a gente pensou como seria a situação deles aqui em casa, como ia ser toda a reestruturação do nosso apartamento para receber eles. Mas foi eu planejando aquela parte de obra, chama pedreiro, chama a gente para pintar, chama eletricista, muda isso, muda aquilo. Detalhe, a gente não tinha nem conhecido as crianças ainda. Exatamente. E ela... Para mim ela já estava tudo certo, já tinha demonstrado interesse e tudo. Passou uma semana ou 2, ela me pergunta no carro, tá, eu vou poder apertar o coração, que é ou manifestar interesse. Eu olhei para ele só um pouquinho, eu já estou planejando lá na frente o que vai acontecer e tu não fez isso ainda. A emoção do primeiro encontro foi como se eles estivessem vendo os filhos pela primeira vez na maternidade. Nosso primeiro encontro foi no fórum. 1º de novembro de 2018. Depois a gente ter mandado um álbum para eles com fotos da família, de todo mundo, dos cachorros, né, do que seria o quarto deles. Nós nos conhecemos. Quando eu vi eles entrando dentro da salinha do fórum, a Cauane entrou primeiro. Aquilo ali para mim assim foi tudo na vida. Me subiu uma emoção forte. Segurando para não chorar, aquele abraço gostoso que a gente se deu assim, e hoje em dia a gente falando foi mútua, o sentimento mútuo, sabe? Eles dizem hoje para nós
que parece que eles são da família desde sempre. Sim. Sabe? E, às vezes o Marcelo brinca, né? O Cauã faz alguma besteira, alguma coisa assim, mas de onde é que saiu esse guri? E ele olha pra cima da barriga dela, sabe? Então, assim, isso já pra nós é realmente isso. Saiu da minha barriga e são nossos filhos. Com a convivência no passar do tempo, a família foi se conhecendo, criando intimidade e descobrindo afinidades. Quando as crianças vieram aqui pra casa, eu tinha muito medo, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou muito extrovertida, eu falo muita besteira e eu sou italiana, eu grito, sabe? E eu tinha medo, o que eles vão achar da mãe louca, né? Que até hoje eu digo que eu sou uma mãe louca. E o mais incrível, que mais salta, assim, é que eles têm o nosso jeito, né? Uhum. Eles são arriado Cauã, assim, não perde uma pra se arriar no outro, e inclusive com a gente, sabe? E a Cauane também é ligeira, e isso daí, eles, apesar da mãe louca que eu digo que sou, eles sabem que o que não falta aqui é amor. É verdade. Né? Isso aí é uma coisa que não falta na nossa casa. E eles entendem o nosso jeito por completo. E a gente entende o jeitinho deles também. E a emoção de ouvir o primeiro eu te amo, de ser reconhecida como mãe e ver a evolução dos filhos parece ser indescritível. O primeiro eu te amo que tu ouve é uma coisa assim, uma emoção tremenda. A primeira vez que me chamou de mãe, chamou de pai, tu quase chora, sabe? E hoje em dia eu penso, se eu tivesse um bebê eu não ia ter passado por tudo isso tão bom, sabe? Assim, de cada conquista que tu vê, assim, tu vibrar com aquilo. Hoje, em função da pandemia, Cauã e Cauane estão passando a quarentena na casa dos avós. Marcelo e Suiane contam que sentem muita saudade dos filhos. Mas como ele trabalha em hospital, optaram por preservar a saúde das crianças. Esses últimos meses estão sendo muito difíceis, tanto o afastamento com eles, como o afastamento geral com os meus pais, com os pais dela. Então a saudade bate muito forte. E aí a gente vê como eles fazem falta aqui dentro de casa e na rotina do dia a dia. As crianças também sentem a falta dos pais. Mas parece que a quarentena na casa dos avós não está sendo tão ruim assim. O que vocês acham do vô? Porque ele tá muito gordo. Muito gordo, muito leirudo, muito cabeçudo. Parece que o pedido do menino se realizou. Ele, que só queria ser feliz, conseguiu, além disso, transformar para sempre a vida de toda a família. Mais de um ano depois de concretizar a adoção pela ferramenta, os pais deixam um recado. Quem pensa em flexibilizar o perfil desejado pode ser surpreendido pelo verdadeiro amor. É surpreendente porque a gente tem assim um preconceito de que tu vai adotar crianças mais velhas e não vai dar certo e tu vai passar por muita coisa. Não, a adaptação foi perfeita. Eles são as mesmas criaturinhas desde que chegaram aqui, desde o início. Eles enchem a nossa casa e a nossa família de alegria. A minha mãe e meu pai dizem hoje em dia que não sabem como conseguiram viver tanto tempo sem eles. A gente não sabe como é antes, né? Depois que a gente tem, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto preenche a nossa vida. E realmente, eu não sei o que seria da gente sem eles. A gente queria, do fundo do nosso coração, convidar a todos os pretendentes à adoção a experimentarem um pouquinho do aplicativo. Entra ali, dá uma olhada, sem pretensão nenhuma, sabe? Que muitas vezes o teu coração vai bater mais forte, tu vai te surpreender muito com o que tu vai sentir, com o que tu vai ver, com o que tu vai olhar e com talvez o que a tua vida vai se transformar.
estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!